Mas hoje nós estamos celebrando o momento central da vida de Jesus, o momento em que Jesus vai com a sua morte coroar aquilo que foi a sua existência inteira. Quando nós olhamos a vida de Jesus, o que é que nós vemos? Nós vemos uma vida que foi gasta em favor dos outros, sempre em favor dos outros. A morte de cruz é o coroamento desta vida. Então, quando nós olhamos a morte de Jesus, nós não separamos a morte de Jesus do resto da sua existência. A vida toda de Jesus foi isso, né? Um morrer para si mesmo, para que os outros pudessem ter vida. A cruz é a finalização violenta, é verdade, mas daquilo que foi a sua vida inteira. Ontem à noite nós celebramos a Quinta-feira Santa e revivemos o momento em que Jesus, depois de ter entrado em Jerusalém, na semana da festa da Páscoa dos judeus, e percebendo que lá em Jerusalém enfrentaria as forças de morte, e que as forças de morte estavam muito bem arquitetadas para o seu lado, e de que ele não teria o tempo necessário para comer a Páscoa com seus discípulos, como costume no sábado, Jesus antecipou para a Quinta-feira Santa, não é? A ceia com os discípulos. Lavou os pés dos discípulos, dando, naqueles últimos momentos finais, naqueles minutos que ainda lhe restavam, o testemunho de quem quer ser o maior, que seja aquele que serve. Institui a sua nova presença no meio de nós. A partir daquela noite e do dia seguinte, os discípulos não mais teriam Jesus, como eles tiveram todos aqueles anos. Jesus estaria presente então de uma maneira nova. Ele institui a Eucaristia, institui os responsáveis por esta Eucaristia. Ao final da ceia, Jesus diz então que aquele para quem ele entregasse um pedaço de pão molhado no molho, esse o trairia. Ele molha o pão no molho e entrega para Judas. Judas sai da sala do cenáculo e aqueles são os últimos minutos de Jesus com seus discípulos ainda em vida. Jesus, saindo da ceia, vai para um lugar que era costume seu, o Jardim das Oliveiras. Todas as vezes que Jesus ia para Jerusalém, ele costumava ir rezar à noite no Jardim das Oliveiras. E Judas sabia bem disso, claro. Judas sabia bem que esse era o costume de Jesus. Assim como nós sabemos os costumes das pessoas com as quais nós convivemos, não é assim? Quando você convive com uma pessoa há alguns anos, você já conhece todos os costumes dela. Você já sabe quais são os seus costumes. Judas sabia quais eram os costumes de Jesus e onde ele poderia ser encontrado. Judas sai e vai chamar então as autoridades. Jesus vai para o Jardim das Oliveiras, era noite, e ele fica ali aguardando o momento então de ser preso. Chegam os soldados, o prendem e o levam naquela mesma noite, primeiramente para Anás, depois para Caifás, que era o sumo sacerdote. Mas nós sabemos que os judeus, eles não tinham autoridade naquele tempo, por causa da dominação do Império Romano, de condenar ninguém à morte, muito menos de executar alguém. Essa autoridade tinha sido tirada pelo Império Romano. Só os romanos podiam condenar alguém e executar alguém à morte. Eles não podiam fazer isso. Embora não pudessem fazê-lo, eles tinham influência. Era a semana da Páscoa dos judeus. A cidade de Jerusalém estava repleta de peregrinos. Eram milhares e milhares de peregrinos vindos do país todo para celebrarem a Páscoa. A cidade estava repleta de gente. E as autoridades religiosas daquele tempo tinham influência sobre a população. Embora não tivessem o poder de condenar nem de executar ninguém, eles tinham influência. E Pôncio Pilatos sabia muito bem disso. Pôncio Pilatos não morava em Jerusalém, ele morava em Cesareia Marítima. Ele só ia para Jerusalém quando necessário, porque a cidade de Jerusalém era uma cidade assim um pouco quente, né? Complicada. Então ele ia para lá para garantir a segurança, o equilíbrio, para que não houvesse revoltas nem problemas. A cidade cheia de peregrinos. E de repente é apresentado a ele Jesus. As autoridades querem a morte de Jesus. Pilatos, ele no primeiro momento, ele tenta libertar Jesus, porque ele percebe que em Jesus não há nenhum motivo para a condenação. Mas percebendo a armação das autoridades que queriam a morte de Jesus, ele acaba cedendo. Porque qual é o medo de Pilatos? Que não consentindo que Jesus fosse morto, houvesse uma revolta e a cidade pudesse, escapar ao seu controle, ao controle do equilíbrio das festas religiosas. Então Pôncio Pilatos, ele acaba pressionado
Ele pressionado, então ele consente que Jesus seja crucificado. Antes de ser crucificado, Jesus vai ser flagelado. Nós diríamos hoje, vai ser torturado, né? E barbaramente. Com certeza, muito pior que a crucifixão foi a flagelação. Só para vocês terem uma ideia, naquele tempo, não era normal eles flagelarem as pessoas antes de as crucificarem. Normalmente a pessoa era pega e já era crucificada direto. Quando uma pessoa era crucificada direto, dependendo do seu físico, a pessoa normalmente demorava de 3 a 5 dias para morrer quando era crucificada. A pessoa, depois que era pregada na cruz, torno a dizer, ela demorava de 3 a 5 dias para morrer, dependendo da sua constituição física, sua resistência. Jesus foi tão barbaramente flagelado que ele foi crucificado ao meio-dia e às 3 da tarde ele já tinha morrido. Ele durou apenas 3 horas na cruz, dada a barbárie da flagelação. E às 3 horas da tarde, então Jesus entrega seu espírito. Hoje então nós revivemos este momento em que Jesus finaliza a sua doação de vida no alto da cruz. Jesus é rei não porque se sentou num trono com uma coroa de ouro na cabeça. Hoje nós proclamamos sim a realeza de Jesus, porque ele se senta no trono da cruz, ou melhor, é pregado no trono da cruz com uma coroa de espinhos na cabeça. E através dessa sua doação de vida é que chega para nós a abertura das portas da salvação de Deus. Entregando a sua vida por nós e dela saindo vitorioso, as portas da eternidade então se abrem e chegam a todos nós. Então vamos pedir que o Espírito Santo então nos conceda que nesta Semana Santa, mais uma vez, nós possamos dar um passo qualitativo no nosso conhecimento de Jesus, para que, conhecendo a Jesus, nós conheçamos cada vez mais este imenso amor de Deus por nós, que não poupou seu Filho único, mas o entregou pela nossa salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.